Professor, essa ficha foi muito difícil, viu? Foi nada, Laurinha. Foi sim, professor. Não é foi, Laurinha. Aposto que todos os meus colegas concordam que ela foi a mais complicadinha até Que agora. a mais complicadinha, eu concordo. Mas dizer que ela Mas foi ela foi difícil difícil, demais, foi. aí eu discordo. Não, demais não, mas ela foi difícil, A professor. mais, a mais difícil de todas, eu concordo. Eu concordo. Vamos lá começar a resolver? Vocês querem que comece resolvendo qual? A segunda. A segunda? Ótimo. Vamos lá. Diz assim, ó. Desenvolva um programa. Tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo conseguindo ver Tô a minha sim, tela? prof. Tô Tá, sim, né? tô sim. Diz assim, ó. Desenvolva um programa que lê 150 números inteiros, assuma que os números informados variam apenas entre 0 e 100 e conte quantos deles estão no seguinte intervalo: 0 a 25, 26 a 50, 51 a 75, 76 a 100. Depois existe os intervalos e a respectiva quantidade de números pertencentes a cada intervalo. Beleza. Então tá aqui, ó. Eu vou criar um programa aqui. Salvar aqui. Vou chamar de intervalo. Salvar aqui. Deixa eu puxar para cá para ver se alguém vai falar alguma coisa no chat. Carolina, professor, eu não acabei não fazendo essa lista, estava muito difícil, ainda estou com muita dificuldade em outras matérias. Tá certo, Carolina. Então vamos lá. Ó, fazer aqui, né? Começar o script, intervalo. Como é que é a questão da. Como é que é essa questão? A questão funciona assim, ó. Eu vou ler 150 valores, números inteiros, certo? Então eu vou criar o que para ler esses 150 números inteiros? Quem me diz? Começa por aí. Quem sabe me dizer? Qual a instrução de programação que eu vou usar para ler 150 números inteiros? Hein? Alguma sugestão? For. Professor, eu usei for. Pronto, posso usar o for, né? Então vou fazer aqui, ó. Enquanto meu for igual a vou usar uma variável i, certo? Começando de 0, enquanto i for menor que 150, faça i mais. Certo? E vou usar aqui o que? Uma variável chamada vou usar uma variável num para fazer um passe para ler os valores, né? Então tá aqui, ó. Prompt digite a pontuação. E aqui fora eu vou criar a variável num, var num. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Essa parte alguém teve alguma dúvida? Não? Posso seguir? Pode, professor. Pronto, então beleza, né? Até aí. Aí a dificuldade é, como é que eu faço para botar nos intervalos? Os intervalos, gente, você lê eles assim, ó. Entre 0 e 25, né? Esse sinal de colchete aqui é para dizer inclusive o 0, inclusive o 25, né? Vocês lembram disso, na notação de intervalo? Aí assim, ó. Se o valor número estiver entre 0 e 25, como é que eu expresso isso? Se número for maior ou igual que 0 e número for menor ou igual que 25, significa o quê? Que ele está dentro desse intervalo aqui. Certo? Então eu posso usar o quê? Eu posso usar um if para fazer isso. Então tá aqui, ó. Se o meu número que foi informado, ele for maior ou igual que 0 e meu número for menor ou igual que 25, significa o quê? Que ele está entre 0 e 25. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar uma variável, ele não disse que quer contar, né, quantos números tem no intervalo, né? Isso. Ele quer saber quantos números estão no intervalo. Então, eu vou criar uma variável que me conte os números dos intervalos. Então, tá aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou criar uma variável chamada assim, ó. Int de intervalo. Intervalo 0 a 25. 0 a 25. Quanto é outro intervalo? Intervalo de 26 a quanto? 50, é? O outro é intervalo de 51 a quanto? 51, 75.
e o outro intervalo de 76 a 100. Certo? Como eu vou contar eles, eu começo todos com 0. Certo? Então, ó, eu estou dentro desse intervalo, eu vou usar o quê? Um int 0 a 25 mais, para contar. Ou posso fazer o intervalo de 0 a 25 é igual a intervalo de 0 a 25 mais 1, né? Fica a seu critério. Aí, como é que faz o próximo intervalo? Pergunta, eu posso fazer um outro if aqui para ele, sim ou não? O próximo intervalo. Posso, não posso? Eu fiz. Pronto. Então, número, se número for maior ou igual que 26 e número for menor ou igual que quanto? 50, não é isso? Aí vai pegar o próximo intervalo, não é isso? Vai pegar o próximo intervalo de 26 a 50 e vai incrementar. A mesma coisa para os próximos, certo? Então, ó, se número for maior ou igual que 51 e número for menor ou igual que quanto? 75. Significa o quê? Que eu vou incrementar a variável intervalo 51 a 75. E finalmente, se número for maior ou igual que 76 e número for menor ou igual que 100. Faço o intervalo de 76 a 100 mais. Certo? E para encerrar o programa, só falta fazer o quê? Ele quer saber os números, né? Eu tenho que fazer um document write para esses caras aí. Então aqui, ó, lá fora do for, eu vou fazer o quê? Document.write, escrevendo assim, ó, intervalo, vou botar assim, certo, gente? De 0 a 25. Aí, mando mostrar a variável intervalo de 0 a 25. A gente também, Arthur, a gente fez um while que travou meu PC e o de Arthur. Então você devia estar fazendo algum laço infinito aí, viu? Sim, porque ele não parava de pedir números. Foi um inferno resolver isso. Olha, a minha sugestão é a seguinte, ó, quando você for fazer um PC, eu boto 150, um valor grande assim, de propósito. Quando você for fazer no computador, faça pequenininho, mude para 5, mude para 4. Não, a gente fez isso, só que tava dando laço infinito do mesmo jeito, a gente não entendeu muito bem. Aí eu tenho que ver o código para saber onde é que está dando o laço infinito. É, a gente desistiu e trocou pra fora, aí deu certo. Foi normal, mas eu tenho que ver o que foi que vocês escreveram para saber se o que foi que deu laço infinito ou não. A gente queimou no inferno, professor, o código, não tem como pegar mais. 26 a 50, 51 a 75 e o outro é 76 a 100. A gente tava insistindo muito em usar o while, professor. Aí, tipo, quando a gente simplesmente trocou pra for, simplesmente deu certo. Mas, tipo, quando a gente tava fazendo o while, eu tava dando um infinito. Normal. É porque eu tenho que ver onde foi que vocês erraram, entendeu? Se vocês tivessem mostrado o código, aí eu ia saber direitinho onde foi que vocês erraram. Pô, vou dar uma sacada aqui no notebook, ver se eu tenho ainda. 51 a 75. 76 a 100. Pronto, gente. O código é esse. Agora, tem um detalhezinho interessante, viu? A pergunta é, o código vai funcionar? Vai funcionar. Só que tem um detalhe que é o seguinte, olha. Vê só, se vocês conseguem enxergar isso. Se o número não tiver entre esse intervalo aqui, entre 0 e 25, por exemplo, aí ele só pode estar onde? Alguma sugestão? Só pode estar entre 26 e 100, né? Concorda comigo?
Vocês Tem que concordam? botar um Não, else se ele aí. colocar algum número negativo, algum número maior que 100, Da forma que tá, ó, da forma que tá com esse monte de if, deixa eu melhorar a pergunta. Da forma que tá com esse monte de if, essa variável número, ela é verificada aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro e aqui dentro. Vamos supor que o número que a pessoa digitou seja 10. Digitou o número 10. Aí você concorda que ele vai cair aqui no primeiro intervalo? Sim ou não? Sim. Aí a pergunta é, se ele caiu no primeiro intervalo, para que eu vou verificar nos outros intervalos? Se aquele 10 cabe em algum outro. Não faz sentido isso, concorda comigo? Sim ou não? Sim, sim. aí é só Então- colocar um else if. Aí Sim. o mais adequado seria usar um else if. Então daqui eu mudo para esse aqui, ó. Else if. Essa seria a instrução mais adequada para fazer esse código aí. Professor, como é que eu faço para saber se era o que era para usar um else if? É só você pensar um pouquinho. Se você analisasse e visse assim, ó, se eu caio nesse primeiro intervalo aqui, não faz nesse sentido eu fazer as verificações, as próximas verificações. Se não faz sentido fazer as próximas verificações, aí eu uso um else if. Porque do jeito que estava com vários ifs, ele seria verificando if por if. Ele ia verificar os 4 ifs. Sempre. Toda vez ele ia verificar os 4 ifs. E aqui não. Ele só verifica o primeiro que deu certo. O primeiro que deu certo é esse aqui. Então, uma vez que deu certo, ele não verifica o resto não. Deu para entender aí? Ou complicou, gente? Esse tipo de código eu vou levar em consideração, viu? Se você botou com vários if, funcionou. Mas o correto seria usar if e else if. Professor, a gente fez o seguinte, tipo, ele pediu para mostrar quantos números tinha entre um intervalo e outro. Sim. E aí eu acredito que, no meu entendimento dos meus colegas, porque a gente se juntou porque estava com muita dificuldade, no caso se juntou eu, o Matheus e a Hilda, e o Arthur, né? A gente entendeu que ele queria também saber quantos números tinha no intervalo. E daí, Ele queria se saber não os números do houvesse- intervalo. ele também queria saber quantos números existiam entre cada intervalo e quais os números. E aí, Sim. o que é que a gente tava com dificuldade a princípio? A gente tava colocando um documento.writing em cada if desse, e ele tava se repetindo. E aí, o que é que a gente fez? A gente colocou o documento.write só para ele mostrar quais eram os números que foram digitados entre 0 e 100. E aí, embaixo, fora desse laço, a gente colocou o documento.write indicando quantos números havia entre cada intervalo. Se não havia nenhum, ele falava que havia 0. Certo. Deu certo? Tá certo? Deu certo, deu muito. A gente demorou, mas deu muito certo. Pelo que você tá me falando aí, a priori eu acho que tá ok, certo? A priori tá ok. Mas eu sempre preciso ver o código. Porque às vezes a pessoa diz uma coisa, aí quando a gente vai ver o código que tá escrito lá é outra coisa, entendeu? Eu até tentaria enviar aqui no chat, mas eu acho que ele não vai mandar todo não. Então manda por e-mail. Não tem como tu compartilhar a tela não, Arthur? Eu posso- posso mostrar a minha tela aqui. Eu posso mostrar a tela também. Manda por Pronto. e-mail. Mostra. Pronto. Manda por e-mail que eu abro aqui. Mostra aqui, Arthur. Eu acho Manda melhor pra mandar jogar por aqui. e-mail, que ele consegue mexer. Aí se eu compartilhar essa tela, ele só vai conseguir ver. Manda por e-mail que eu mostro aqui. Ô, professor, escreve no chat aí, por favor, o e-mail do senhor. Escrevo aqui, ó. É fabricio.cabral@ead.ifpe.edu.br. Compartilhe no GitHub, Laura. Fica melhor. Pode ser também, professor. Já sabe mexer no GitHub? Sei. Olha, muito bem, parabéns. Professor, eu enviei, agora eu enviei como texto, não como arquivo. Não, Aí não tudo sei se bem. vai dar bom. Não, tudo bem. O senhor, eu acabei de lembrar, eu enviei esse e-mail pro senhor aí mais cedo, sobre a prova. Que a professora de matemática, Camila, ela liberou as 2 aulas dela, que seriam depois das aulas do senhor, pra... Isso. Pronto, aí o que o senhor acha disso? Rapaz, eu acho que você quer me lascar. Por quê? Porque eu tenho que acordar 3 horas da manhã pra poder chegar aí. Mas a aula do senhor seria antes da dela. Sim, exatamente. Pra eu chegar Mas- aí, não teria que ser de 7h15 da manhã? Então, mas já é de 7h15 da manhã.
Não, mas eu ia pegar as 2 últimas aulas. É? É. Ah, não sabia não. Ele ia descer para as 2 primeiras e o senhor Porque iria seria o seguinte, olha, veja só, eu vou sair de João Pessoa. Eu vou para ir Sim. para aplicar a prova, certo? Para eu chegar às 7h15 da manhã, eu tenho que sair daqui de João Pessoa de 4 horas da manhã. Sim, sim. Eu não sabia, professor. Foi mal. Não, mas veja só, a maioria do pessoal acha boa isso, vai chegar no horário de 7h15. É porque, professor, a Eu ideia acho da gente difícil. seria Pois é. pegar 4 aulas ao invés de 2, É, entendeu? o intuito foi esse. É porque eu achei que de fato você fosse aplicar na hora da aula do senhor, que é mais cedo. Pronto, olha, eu faço o seguinte com vocês. Eu posso fazer de boa mesmo. Se você disser assim, professor, a maioria da turma, a turma todinha combinou e prefere fazer a prova de manhã mesmo, começando 7h15 da manhã. Então eu saio daqui de 4 horas da manhã e vou aplicar a prova de 7h15. Não tem problema não. Não, eu acho que fica muito Professor, cedo. já Tem tem gente que gente mora muito falando aqui longe. que vai ser ruim, ó. Luciano, Rafael Miguel, o pessoal já tá falando aqui que vai ser ruim. É, professor. É porque eu só propus isso porque eu imaginei que o senhor aplicaria a prova nesse horário, que é o horário da aula do senhor. Não, eu Mas vou já que o aplicar senhor nos planejava. dois últimos. Os Já dois que o senhor últimos horários planejava não são aplicar livres, nos não? últimos, é melhor. Oi? Os 2 últimos horários não são livres, não? São livres. Então. Professor, existe a possibilidade do senhor começar no terceiro horário, que no caso é de Minha filha, 8 eu tô propondo chegar às 7h15 da manhã. Se eu posso chegar às 7h15 da manhã, eu posso começar no terceiro horário também. Fica a critério de vocês. Eu só preciso me programar, que vocês me digam, Fabrício, a prova tem que começar a tal hora. De que hora vocês querem? Vocês que mandam. Não tô dizendo que eu sou uma mãe, rapaz. É só você dizer que horas que vocês querem que comece a prova. Professor, a gente quer que... Assim, eu queria que começasse na terceira e fosse até a 6ª aula. Pode ser Pra gente também. mais tempo. Vai atrapalhar algum professor? É isso que a gente tem que falar com Camila. Mas aí tem que ver se Camila pode ir 7h15. É, tem Fala que com a falar com professora Camila. Camila sobre isso. Vai, eu vou mandar um e-mail pra ela aqui. Ou melhor, Márcio, tu tem o contato com ela? Pergunta ela, por favor. Pronto, veja aí se vai atrapalhar alguma aula. Ou tu alguma pode coisa. me mandar, Márcio, o contato dela que eu pergunto. Pois vejam aí direitinho. Aí você me dizendo assim, Fabrício, ó, a gente já conversou com Camila, já conversou com a turma, tá tudo certo. Começa a prova de tal hora, 8 horas, por exemplo. Ou começa a prova de 9 horas. Gente. Aí eu começo, não tem problema. Vocês que mandam. Professor, licença, gente. Eu entendo o pessoal querer mais tempo, tá? Mas tem gente aqui falando, ó, que é melhor deixar do jeito que tá. Francisco, gente, isso não é legal. Ó, é com vocês. Não é comigo, não. Vamos fazer o seguinte, vocês se resolvem aí, depois me avisa, tá certo? Porque se Camila subir as aulas, a gente vai ter que estar na instituição 7h15 da manhã. Oxi, Mas 7h15 da manhã é o horário da gente, pô. Segunda e sexta, Pois a é, gente pô, tem aula de segunda e 7h15 normal, tá ligado? E na Só teoria, na 15, terça-feira, 15. essa primeira aula seria introdução à programação. Não vejo por que isso é um empecilho. Na terça não, Beleza, na que é quinta. muito cedo, mas faz parte do horário da gente. Quer dizer então que se eu desse aula de 7h15 da manhã não ia vir ninguém, é? Não, teria que vir, né? É o horário que tá lá, tá? Pois E é. foi o F que decidiu o horário, não foi a gente. Pois é. Se eu não me engano, a professora de matemática queria dar mais aula na quinta-feira, porque era a última aula antes da prova dela também. Tem um negócio, um rolê desse aí. Pronto, então vocês se eu resolvem com eu ela. conversei com ela falou que, Não, ela que tinha poderia falado em relação à tranquilamente. monitoria. Isso foi em Ah, relação à sim, sim, monitoria. foi. Porque a monitoria de Adonai ia ser na sexta e a prova na quinta, um negócio assim. Então não fazia sentido ele dar a monitoria depois da prova. Rafael tá dizendo que era pra botar a prova de 5 horas da manhã. Eu faço, Rafael. Agora, se tu não tiver lá de 5 horas da manhã pra fazer essa prova, eu boto 0, certo? Bora fazer? Eu faço. Eu só tenho que sair daqui umas 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, mas não tem problema não. Rafael Miguel segurou a onda, ó. O bicho é ruim. Não, eu vou. Agora, se também você não chega lá de 5 horas da manhã em ponto, que você estiver lá, bota 0 na prova dele. Bota na hora. Tem nem conversa. E se eu chegar, você faz a prova de 5 horas da manhã. Ganha extra. Só tem mala aqui. Só tem espertinho. Olha, e aí? Deixa eu ver. Vamos voltar pra aula que é melhor que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Tô colando o código que vocês colocaram aqui, certo?
Eu dei uma Número. mexida, tipo, quando a gente veio na sala não tava assim. Eu mexi nas variáveis e tal e mudei algumas coisinhas. Se não funcionar, a culpa é minha, mas tava funcionando antes. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Número. Document writing 0 a 100, certo. A quantidade. Intervalo 1. Eu esqueci de colocar os BR, ó. Ainda bem que vocês lembraram. Olha, a priori, pelo que eu tô olhando aqui por cima, tá... Ah, porque vocês querem mostrar um número também, né? Número. A priori tá ok. Deu algum erro? Alguma coisa errada? Não. Não, professor, muito Então tá obrigado. Viu? certinho. Onde é que eu boto o 10 aqui? Onde é que eu boto? Posso botar o 10 já? Professor, Ah, posso botar o Vale 10 já? do meu nome, professor, Já aceito. posso botar o A 10 já? gente- Ponto extra pros 4, viu, professor? Ponto extra pros 4 aí. a gente levou mais de 1 hora, professor, pra fazer isso aí. Professor, foi 1 hora e 40 minutos nessa questão, professor. 1 hora e 40 minutos pra essa questão sair perfeita. Vocês ganham os parabéns, tá certo? Tá bom? Inclusive, Rafael quer dar um Papai Noel aí, ó, quer encher o tanque do senhor. Não, precisa não. Se eu chegar, pago o tanque de gasolina do seu carro. Se eu não chegar, pago o tanque... Não, se você não chegar, você leva 0. Não quero o tanque do carro, não. Eu quero meter um 0 em você, se você não chegar. Isso sim. Larguei. Vamos lá. Ó, Ei, professor, roda esse código aí pra ver se Arthur quebrou ele aí pra eu bater nele. o código dele. Bora, meu velho, bora. Esse aqui é o código dele. Esse aí foi o código que eu mexi. O código dele que ele mexeu, É, o porque que tava é. certinho. Não sei Tá. se ele lascou o código da gente. Ei, mas eu só lasquei no meu, tá? Eu acho bom mesmo. O que a gente fez lá tá salvo aqui do mesmo jeitinho. Esse daí foi só o que eu enviei. Deixa eu ver aqui. Agora, peraí, deixa eu dar uma alterada aqui, porque senão vai pedir 150 números, né? E eu não quero ter que digitar 150 valores, não. Vou botar 4. 4 números tá bom. Professor, eu fiz um break, eu fiz um if com um break. Se o cara colocasse um valor acima de 100, ele finalizava o código. É uma outra opção, viu? Vamos lá. Valores 5, 28, 57 e 95. 5, 28, 90, 57, 95. O intervalo de 0 a 25 é 1. Eu digitei 1 em cada intervalo. Agora a pergunta é, vocês queriam que ele mostrasse assim ou queriam que mostrasse os números de cada intervalo? Eu queria que mostrasse dessa última opção aí que o senhor deu, mas a gente não conseguiu fazer desse jeito. Aí desse eu jeito, o que, é que você poderia faria? mostrar como a gente faz? Se vocês quisessem mostrar, como é que vocês fariam? Vocês fariam o seguinte, em vez de dar o document.write, vocês iam jogar numa variável do tipo string. Faz aí, só em uma das Faço, ocasiões, por favor. faço. Aí seria assim, ó. Eu fiquei doidinho pensando como é que a gente podia fazer isso. Pronto, seria assim, ó. Vou botar assim, ó. Linha 1. Linha 2. Linha 3. Linha 4. Todos com um string vazia, certo? Aí aqui, ó, em vez de document write, eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de document write, eu boto assim, ó. Linha 1 é igual a linha 1 mais do jeito que vocês colocaram. Certo? Tá Eu vendo acho que eu aí, né? tentei fazer isso lá na hora, só que por algum motivo não deu certo. Foi nessa questão, Matheus, ou foi em outra? Não lembro não. Deve ter sido dúvida, Mas eu viu? lembro que tu tentou fazer uma Porque coisa vocês, assim. vocês bateram na trave, tá muito perto aqui, viu? Aqui vai ser a linha 3. Ô, professor, eu lembro que você já fez isso em alguma questão. E aqui a linha Você já 4. fez isso em alguma questão das linhas, mas eu não entendi a lógica disso. Ó, aí aqui, vou botar aqui, ó, intervalo, a quantidade de intervalo, vou botar aqui, ó. A quantidade do intervalo é esse, mais, vou botar assim, certo? Mais linha 1.
ele vai colocar entre parênteses os números que foram do intervalo, certo? A pessoa não acostumada com teclado é um caso sério, viu? Pronto. Tudo bem até aí, gente? Beleza, tudo certo. Então pronto, ó. Aí aqui... Opa, fiz besteira. Peraí, deixa eu consertar. Aqui é a linha 2. E aqui, linha 3. E aqui, linha 4. Certo? Pronto, vou executar. Sei lá, 10, 27, 28, 56 e 90. Opa, já foi. Ah, é porque eu digitei dois valores que eram no mesmo intervalo. Então tá aí, ó. 1, 2, 1, 10. Aí tá colado aqui porque... Erro, problema meu, né? Problema de BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Certo? Aí Pronto, ficou massa. Tem que ajeitar aqui. É só ajeitar os espaços, né? Então tá aqui, ó. Ô, professor, Ajeita tem como pra tirar cá. aquele parênteses do último intervalo? Do lado do zero? Se tem um Na espaço, quarta linha. tem um espaço em branco aqui, né? Dá pra ver aqui? Deixa eu ampliar. Tem um espaço em branco aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um espaço em branco aqui. Sim. Aí pra tirar esse espaço em branco aí, vocês teriam que repetir o if com os intervalos fora do for. Aí eu vou deixar assim pra não complicar muito, certo? Mas o código mais ou menos é esse aqui, ó. Ô, professor, Oi. só pra eu me preparar um pouquinho psicologicamente. A prova do senhor tá no nível dessa ficha? Tá mais fácil, mano. Ah, bem. Como é que é, Laurinha? Eu acho que Agradecendo aqui, professor. Laura não tá botando muita fé em mim, não. Ô, professor, fiquei muito mal. É sério que eu não tava conseguindo. Eu me senti muito burro com essa ficha, sério. Não, Eu gente, não enrolei se muito. sinta um burro, não. Não se sinta um burro, não. O assunto é meio complicado mesmo. Eu não já disse que o assunto é meio complicado? Professor, eu cheguei no nível de ficar sem entender nada, que eu tava errando. Pronto, aquele lance mesmo na interpretação do texto da primeira questão. Eu tava tão viajado que eu errei uma coisa besta. Uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte, olha, programar é treino, certo? Quanto mais você treinar, melhor você fica. Quanto mais questões você fizer, melhor você fica. Aí tem que fazer uma vez só, tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vai passar 1 hora numa questão, 2 horas numa questão, mas vai chegar num ponto que vai começar a diminuir. Aí, ao invés de passar 1 hora, você vai passar 30 minutos, depois passa 20, depois passa 10, depois passa 5 e assim por diante. Ô, professor, Essa é agora uma questão de eu tô treino. sentindo falta da correção das fichas, porque eu queria muito um feedback delas pra conseguir entender se eu tô conseguindo Concordo. Eu tô evoluir ou demorando não. demais pra corrigir essas fichas, né? Mas se preocupe não, que daqui pra domingo eu corrijo tudinho. Se Deus quiser. Tipo, eu fico sem saber se as que eu fiz estavam certas ou erradas. Aí eu fico Concordo, meio... Arthur, concordo. Você precisa ter essa correção o mais rápido possível. Eu peço desculpa, porque é tanta coisa que às vezes a gente fala, que a gente às vezes acaba esquecendo uma coisa e troca uma pela outra, mas eu tô devendo isso a vocês e eu vou corrigir o mais rápido possível. Tá bom, professor, obrigado. Lá no código. Tem o quê? O senhor pode voltar lá no código da Posso? última? No meu código ou no código dos meninos? No último que o senhor apresentou agora. Foi o código deles? Acho que foi. Foi aquela variação. Tá. Essa aqui? Isso. A parte de baixo. Aqui. Isso. Tirar uma foto. Pronto. Ah, mas vai ter gravada a aula, né? É o quê? A aula vai estar gravada, né? Está sendo gravado e será publicado assim que terminar. Tudo certo.
Pronto. Vamos lá. Vamos fazer outras? Vamos fazer outras. E aí, professor, um negócio que eu senti muita dificuldade, que eu fiquei pensando em relação à prova, é porque, tipo, quando a gente tava fazendo esse código, a gente passou muito tempo nele, a gente testou infinitas vezes. Aí só ficou na minha cabeça, tipo, como eu vou conseguir testar o código, tipo, saber que ele tá certo fazendo no papel. Aí isso tá me Você encucando testa muito com em um relação valor à pequeno, prova. bota, por exemplo, ele tá lendo 4 valores, 5 valores e testa no papel, entendeu? Não bota 150 não, que aí vai complicar a sua cabeça. Ó, tem uma questão aqui que eu quero muito fazer, que é essa daqui, ó. Quem sabe, não quer uma questão parecida com essa na prova? Quem sabe? Quem sabe? Já tô dando dica que eu não devia nem ter dado. Mas vamos lá, que eu dei. Fazer o quê, né? E as provas já estão rodadas, né? O que é que eu posso fazer, né? Essa é do crescimento, ó. Diz assim, ó. Professor, Rodrigo botou uma questão dessa na final, e com Python. Foi? Olha. Foi. Então vamos lá. Ó. A questão diz assim, ó. Chico tem 1,50 m e cresce 2 cm por ano, enquanto Juca tem 1,10 m e cresce 3 cm por ano. Desenvolva um programa que calcula e imprima quantos anos serão necessários para que Juca seja maior que Chico. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, né? Inventa seu. Existem várias maneiras de fazer essa questão, mas eu vou fazer a que eu acho mais simples, certo? Então tá aqui, ó. Ctrl N, crescimento. .html. Aí diz assim, ó. Chico tem 1,50. Então eu vou criar uma variável chamada Chico, que vou botar 1,50, né? Cuidado com isso, viu? Nela. E vou criar outra variável que eu vou chamar de Juca, que tem o quê? 1,10. Certo? Vou precisar de uma outra variável. Oi? Você não pode colocar const nelas, não? Não, porque se eu botar como const, aí eu não vou poder alterar esses valores, eu vou precisar alterar esses valores. Certo. Certo? E vou criar outra variável chamada ano, certo? Começando com 0. Por quê? Porque eu vou precisar contar quantos anos para de um chegar até o outro, certo? Então tá aqui, ó. Enquanto, o que é? Eu quero saber o que? Desenvolva um programa que calcula e imprima quantos anos será necessário para Juca ser maior que Chico. Ó, presta atenção, ó. Para Juca seja maior que Chico. Então, ó, enquanto Juca for menor, olha, vou fazer o seguinte. Juca seja maior que Chico. Enquanto Chico for maior ou igual que Juca. Faço o quê? Chico cresce quanto? Não é 2 centímetros, né? Então, ó, Chico é igual a Chico mais 2, certo? E Juca é igual a Juca mais quanto? Só lembrando o seguinte, olha. 2 mais 3. Mais 3. Mas tem um detalhezinho que é o seguinte, olha. Se eu fizer assim, tá errado. Porque, presta atenção, não é centímetros. Se eu botar mais 2, aí vai dar 3,50. Tá errado. Deveria ser 0,02. E aqui 0,03. Cuidado com isso, viu, gente? Cuidado com isso. Agora, para não der errada, aí se você quiser fazer com 2, com 3, tudo bem. Mas aí Chico não ia ter 1,50 metros, não. Ia ter 150 centímetros. Você prefere fazer assim ou não? Quer transformar tudo em centímetro? Para ficar mais fácil? O que é que você acha? Por mim, tanto faz. Tanto faz, professor. Então, eu vou deixar assim, certo? Aí no final, sim, aí o que acontece? Não é cada ano, então eu preciso incrementar o ano para saber quantos anos eu vou precisar gastar. Então tá aqui, ó, ano mais mais. Opa, mais mais. Então aqui, ó, document.write. Cadê? Calcula em quantos anos será necessário que Juca seja maior que Chico. Então tá aqui, ó, document.write. Botar aqui, ó. Será necessário
será necessário anos. Mais aqui. Já que tá anos, eu vou trocar o nome dessa variável de ano para anos, certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Então não será necessário, serão necessários Ô, professor, anos mais anos. professor, Oi. lembrei agora de uma dúvida de Matheus. Se tem alguma diferença entre... Calma, deixa eu copiar aqui. Ó, copiar o que ele mandou e vou mandar aqui de novo no chat. Tem alguma diferença entre fazer soma igual a soma mais i e soma mais igual a i? Em JavaScript eu acho que não tem diferença. Em Java tem, mas é uma diferença muito sutil. Mas se eu não me engano, em JavaScript não tem diferença. Eu não ensinei esses operadores, porque esses aí são operadores isso eu chamo de operadores de atribuição composta, se eu não me engano. Que ele faz uma soma, ou uma subtração, ou uma operação, junto com a atribuição. Mas eu não falei isso para não complicar, certo? O que eu posso fazer? Olha, tudo que eu coloco, ou deixo de colocar, é de propósito. Que eu não quero complicar. Eu não quero dar muita coisa para ficar complicando. Eu quero botar o mínimo possível. Eu quero ser simples. Quanto mais simples, melhor. Certo? Vamos executar esse programa? Vamos. Que eu estou ansioso aqui, porque eu não fiz ele ainda. E eu quero saber se ele vai dar certo. Então vão ser necessários 41 anos. Nossa, é isso mesmo, gente? Quem foi que fez isso aí? Deixa eu ver aqui no chat. Deu, porque fiz assim e pegou. Francisco. Funcionou, né, Francisco? Deixa eu fazer do outro jeito. Ó. Transformando tudo em centímetros, né? Então tá aqui, ó. Se fosse tudo em centímetros, seria assim, ó. 110 centímetros, com 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Certo? Então vamos lá. Na MDN fica x mais igual... O que é MDN? Ah, na Mozilla Development Network. Ah. Fica, viu, Rafael? Mas acontece o seguinte. Fica. Mas é porque dependendo da linguagem tem algumas sutilezas, viu? Nem toda linguagem é igual. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu perguntei, olha, em JavaScript eu acho que não tem diferença nenhuma. Mas tem linguagens que tem diferença, viu? Eu tava usando esse soma mais igual ao i, professor, porque os monitores tinham falado sobre na monitoria. Aí eu achei mais interessante de colocar. Eu entendi melhor do que o soma igual a soma mais i. Aí nos códigos eu tava usando assim. Certo, mas acontece o seguinte, olha. Fazer soma igual a soma mais i é o que normalmente se aparece, certo? Tem gente que usa esse operador aí, na minha opinião, está complicando. Não é para complicar, é para simplificar. Isso muita gente usa e fala, porque é mais fácil, é porque não sei o que, é um código menor, papapá. Esqueça essa conversa. Quem está falando isso aí, meu amigo, não sabe o que está dizendo, não. Minha opinião, né? E a opinião de um monte de gente. Senhor tem quantos anos, professor? Tenho 43. Parece não, professor, parece não. Muito obrigado. Parece cara novinho, mas eu sou velho. Seu programa desde os 15? Por aí. É 28 de carreira que o senhor tem, né? Por aí. Nem eu sei mais. Mas é um bocado de tempo, hein? Aí eu pergunto assim, é porque eu sou mais inteligente, eu só tenho mais tempo que vocês, só isso. Só isso. O senhor começou com que linguagem? Eita. Rapaz, na minha época eu mexi com tanta coisa. Eu comecei mexendo com Clipper,
mexi também com Pascal, com C. Mas a primeira linguagem que eu digo assim, que eu considero assim, não, qual foi a primeira linguagem que você realmente disse assim, agora eu estou programando bem e eu sei uma linguagem? Foi Pascal. Agora se você me perguntar se eu programo hoje de novo em Pascal, eu não programo mais nenhuma linha em Pascal. Faz 200 milhões de anos que eu não fiz meu último programa em Pascal. Agora, dá para aprender? Dá para aprender. É só sentar e pegar o livro, e depois de uma semana, 2 semanas, eu já estou programando de novo. Ela é ultrapassada? Não existe linguagem ultrapassada. É porque não ganhou o mercado, né? Uhum. Mas, na minha época, era uma das melhores linguagens para você aprender a programar. Tinha muita coisa lá que era mais simples. Aí por que eu estou ensinando JavaScript? Porque uma hora você vai se meter com JavaScript, meu amigo, em algum lugar. Nem que seja que você vai programar em front-end, você vai precisar ajeitar alguma coisa. Você vai se tombar com ou JavaScript ou com alguma linguagem muito parecida com JavaScript. Por isso que eu estou fazendo em JavaScript. Hoje em dia, qual linguagem você acha que é melhor para aprender a programar? Eita, para aprender a programar, isso é uma pergunta complicada, viu? Tem gente que diz que é Python, tem gente que diz que é Ruby, tem gente que diz que é JavaScript. Não sei dar essa resposta. Tem muita gente que aposta em Python para isso. Todo mundo tem assim, a melhor linguagem hoje para começar a aprender a programar é Python. Eu não sei não, viu? É porque Python tem pouca sintaxe, pelo que eu percebi. É muito resumido as coisas. Você já era nada, rapaz. Tanto lugar que é usado C que tu nem sabe. O Windows, inclusive, é em C, né? O Windows? Majoritariamente. É em C++ com C. Tem parte que é em C, tem parte que é C++. O Windows é uma coxa de retalho, meu amigo. Por isso é todo bugado. Não necessariamente. É porque tem que manter muita coisa legada ali dentro. Eu já conversei com um cara que trabalha na Microsoft, um brasileiro. Ele disse, meu amigo, tem coisa lá dentro do Windows que ninguém se é doido de mexer. Aí eu perguntei por quê? Porque se mexer, meu amigo, deixa de funcionar e ninguém sabe por que deixou de funcionar. Então ninguém é doido de mexer não. Deixa do jeito que tá, que é melhor. Ah, eu disse, tá certo. As palavras dele, né? E aí, vamos fazer mais? Bora, professor, bora, que eu tô precisando. Vamos lá. Faço mais qual? Faz aquela primeira que eu tentei fazer e deu errado. Ô professor, o senhor rodou essa depois de mudar para centímetros? Fiz, deu 41 anos mesmo. Ah, de boa. Continuou com 41. Vamos fazer isso aqui dos pares. Desenvolva um programa que solicita um número inteiro, n, e exiba em uma única linha todos os números pares entre 1 e até n e a soma desses números. Exemplo, se o usuário informar o número n igual a 10, o programa deverá exibir como resposta 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 igual a 30. Certo? Então vamos lá. Pares.html script. Então vou criar um for aqui, né? Para variar entre i, com i começando de 1 até meu i ser menor ou igual que meu n. Não é isso? Faço i mais mais. Aí eu vou verificar se o número é par ou ímpar. Se i, resta a divisão por i, resta a divisão 2 igual a 0. Se isso aqui for verdadeiro, aí eu faço o quê? Vou guardar na variável linha, certo? Então tá aqui. Linha é igual a mais i mais... Vou botar uma vírgula aqui entre ele. Var n linha n igual a parse int fora do for, né, gente? Cuidado com isso, viu? Prompt digite o valor, vou botar assim, o número n.
É a primeira, viu, Matheus? Aí aqui fora... Sim, vou precisar de uma variável para fazer a soma também, né? Soma igual a 0. Soma igual a soma mais i. Document.write mostrando linha mais sinal de igual mais soma. Pronto. A priori o problema é esse, certo? Tem uns detalhezinhos aí, mas a priori é esse, tá? Eu não vou fazer questão por causa desse detalhe do vírgula não, tá bom, gente? Vamos executar ele. Eu só vou mostrar para vocês verem como é que tá o programa, certo? Então tá aqui, ó, pares. Vamos supor 10, que nem tá no exemplo, 10. Então tá aqui, ó. Ah, eu botei vírgula, mas devia ter colocado o mais, né? Então, peraí. 2 mais. Dez. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 igual a 30. Então ele somou todos os números pares, certo? Esse mais aqui, gente, na prova eu não faria questão não, certo? Deixa do jeito que tá, não tem problema. Mas vamos supor que a pessoa fala assim, não, mas eu quero tirar esse mais aqui. Eu digo, beleza, vamos fazer sem o mais aí. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Ó, qual é o jeito mais simples de tirar esse mais daí? O mais simples seria assim, ó. Pelo menos eu acho, né? Seria fazer assim, ó. Deixa eu pensar se eu vou tirar na frente ou se eu vou tirar atrás. Tá. Vou tirar na frente, atrás. Então tá aqui, ó. Tirei o menor aqui do n, aí eu faço aqui fora, ó. Se o meu n módulo 2 for igual a 0, agora eu tenho que ver se for um número ímpar. Se for um número ímpar, eu acho que ele ainda vai deixar o mais lá. Deixa eu continuar aqui para ver o que vai acontecer. Linha igual a linha mais só o n mais n. Se não for, aí deixa só assim. Comando R 10 tirou, mas a soma deu diferente, né? Porque eu tenho que fazer ele somar mais um número aqui também. Aqui, ó. Tem que fazer soma é igual a soma mais n. N, não B. 10. Oh, está errado. 10. Pronto, deu certo. Mas se for um número ímpar, 11. A gente está colocando o mais aqui, né? Tá, se não for. Se não for. Se ele for ímpar, ele vai pra cá. Aí vai parar aqui. Como é que eu posso tirar isso aqui? Eu podia usar uma instrução para comer o último caractere da string. Para tirar o último caractere. Vamos colocar o soma menos 1. É soma menos 1 ou alguma coisa menos 1? Não.
Aí é só deixar de somar, mas o meu problema não é a soma, o meu problema é a concatenação de strings. Eu lembro que em algum dos códigos que a gente tava fazendo hoje aconteceu isso, de tipo ficar concatenando o mais no final. Aí tipo eu botei alguma coisa de tipo a variável menos um, menos dois, aí ele foi tirando as strings. Foi uma doidice que Matheus Eu nem fez. sei como é que eu fiz isso, professor, só sei que deu certo. Eu tenho que ver como é que é o código que você fez, viu? Foi essa do intervalo também, pô. Eu tenho que ver o código que você fez aí pra sair tirando, mas que a priori isso aí não ia funcionar não. Mas eu tenho que ver o que foi que você fez. Certo? Ah, foi com Deus, professor. Esses códigos aí foi tudo Se eu com conseguir Deus. desenterrar isso aí, eu mostro pro senhor. Tá certo. Tá certo. Mas vamos ver aqui como é que eu posso fazer. Talvez eu botando, tirando isso aqui no começo, dificulte mais. No final. Talvez fique mais interessante, mais simples, eu tirar do começo. Porque eu posso tirar do fim, mas posso tirar do começo também. Certo? Como é que eu posso tirar do começo? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer que linha. Ah, mas se eu fizer assim... tá, vou fazer. Vou declarar a linha aqui. E vou fazer assim, ó. Se n módulo 2 for igual a 0, se for par, tá, eu podia fazer assim, ó. Talvez fique até mais simples. Vamos ver se vamos ver se fica mais simples na cabeça de vocês. Eu vou fazer assim, ó. Se for deixa eu tirar aqui, ó. Se for par, faz isso aqui, ó. Que nem tava o código antes, certo? Tal. Aí eu faço o quê? Aqui fora, como eu já sei que o n é par, aí eu faço soma é igual a soma mais n. Aí faço linha igual a linha mais n. Se não, eu sei que o meu n é ímpar. Sendo o n ímpar, deixa eu alterar isso aqui que ficou feio. Opa. Sendo meu n ímpar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o mesmo for, só que eu vou fazer o for indo até n. Se ele for 11, por exemplo. Eu não vou fazer a soma, mas a concatenação de string eu vou fazer assim, ó. Não, mas aqui tanto faz. Só que eu quero tirar essa linha daqui. Eu quero que fique linha. Opa. Eu quero que fique linha igual a linha mais i. Sem um mais. Aí eu não vou poder botar esse variável var i aqui. Eu tenho que botar o variável var aqui, ó.
Eu acho que agora vai, vamos ver. Ô, professor, por que esse var I aí não foi dentro do for? Eita, deu nota number. Oi, desculpa. Por que aquele var I que o senhor deu não foi dentro do for? Porque, ótima pergunta, escopo. Escopo. Porque, olha, se eu colocar esse var aqui dentro, o I só vale dentro do for, certo? Eu tô colocando o I aqui, ó, fora do for. Tá vendo? Como tá fora do for, eu tenho que declarar a variável I fora do for também. Senão ele não funciona. Pô, Matheus, eu acho que teve uma questão que a gente se enrolou por causa disso. Isso. Cuidado com isso, viu? Por que ele deu nota number? N módulo 2 é igual a 0. Era par. Executou. Dois, 4, 6, 8, 10. Ah! Ô, besteira minha. Foi aqui, ó. Eu fiz linha, mas não disse que linha começava com um branco. Eu tirei. Agora sim. 10. 2, 4, 6, 8, 10. Certo. Agora se for ímpar. Pronto, deu certo também. Ah, não. Ele botou o 11. Agora esse mais 11 aí não tem que tirar não, ele professor? botou o 11, mas não era para ter colocado o 11. Era para tirar do mais N aqui. Então, peraí. É porque eu tô fazendo o seguinte, ó. Desculpa aqui. Era pra fazer o mais I aqui. Só que o N, eu vou fazer o N menos 1. É isso mesmo. É, vamos ver. 11. Ah, agora dá certo. Mas devia ter dado 30, né? E não 20. É, mas a soma tá... Porque a Professor, soma... eu... A soma, ele continua fazendo a soma. Professor, eu fiz o meu código aqui bem simples, mas agora que eu tô vendo, quando eu boto o 11, ele não mostra a soma. Só funciona se eu colocar números pares. Você podia dar uma olhada depois. Posso. Manda por e-mail. Eu posso mandar aqui no chat, não? Se eu Vai ficar muito testar. grande, não? Manda por e-mail que é melhor. Não, mas tá pequeno. Vamos. Não, manda pelo chat. Vamos ver. Tipo, funciona para números pares, mas agora eu coloquei 11 e ele não mostra a soma. É porque você botou o if else verificando se I é menor que N. Não é pra botar esse I menor que N aí, não. Esse I menor que N aí não faz sentido, não, viu? Esse código aqui, essa parte aqui, ó, não faz sentido, não. Mas, tipo, ele funciona para números pares. Agora, só quando eu coloco o número ímpar, ele não mostra a soma do último número. É, pois é. Agora, esse if aqui não faz sentido, não, viu? Não faz sentido, não. Gente, eu vou ficar devendo tirar essa vírgula aí no finalzinho, porque é para que não ficar muito longo, certo? Mas não é bicho de sete cabeças, não. Eu poderia tirar pelo começo também. Cadê o código? Tá aqui. Mas vocês entenderam o que eu tava querendo fazer? Sim ou não? Sim, deu pra entender. Deu pra entender mais Ô, ou menos? professor, Oi. nesse último código que o senhor rodou agora, por que ele deu 31? Exatamente, porque eu tô somando aqui, ó. Eu tô somando mais N aqui, ó. Que era o 11, que não era pra somar. Eu deveria fazer assim, ó. N módulo 2 igual a 0. Se for, é que ele soma. Agora eu acho que vai dar certo. Eu não queria me alongar muito, mas acho que agora vai dar certo. 10, 30, 11, 20. É errado. Esse dando 31 meu deu o mesmo erro. Eu posso mandar aqui o que deu erro para o senhor dar uma analisada. É também pequeno. Mande. Esse cara daqui...
Quando eu fiz assim, ele fica dando o mesmo erro. Bota 11, ele soma o 11 com 31. Uhum. Módulo 2. Aí eu não consegui encontrar o erro. É só se eu colocar o -1 na fórmula, não, professor? Pra tirar o 1 no final. Pra tirar o 1 no final? Sim, porque na soma, quando não botou o par, não deu 30 mais 1. Sim. Se eu colocasse na fórmula -1, ele não ia funcionar pra todos os ímpares, não. Menos 1? Onde é que tu tá vendo esse menos 1 aí? Porque ele não deu 31, no final ele não somou mais 1. É só tirar tá um. falando desse aqui, né? Tá falando desse aqui, é? Não, o senhor não tinha rodado um código que ele deu 31 Sim. no resultado? Sim, eu acho que foi no Else, quando o senhor botou o 11, não foi? Não, peraí, deixa eu ver aqui agora. Não, tá botando 11. Teve um jeito que o senhor fez, que ele apagou esse mais 11, só que o resultado deu 31. Ah, e eu lembro mais qual foi a versão? Mas, Eu tipo, lembro nesse mais qual caso, foi a ele versão. deu certo. Ele só somou 1 no final. Aí era só subtrair 1 na fórmula. Aí ele ia dar certinho o resultado. Tá, mas não é eu acho que eu tô complicando demais. Se eu tivesse colocado esse cara aqui pra mostrar no começo, talvez fosse melhor. Mas eu não quero perder muito tempo com isso não, certo? Porque isso aí é detalhe. O que importa Beleza. mais é só o raciocínio de você concatenar as strings aqui e você mostrar, certo? Botar um mais aqui no final, mais ou menos aqui no final, não tem problema não, certo? Dá tempo pra fazer mais uma questão ou tá longo? Já são 9 horas. Pediram a quinta e a última. A última é parecida com a nona. Professor, bota por favor, na tela Não tá na tela não? a resposta. Ah, tá falando desse aqui? Essa aí é a primeira. Sim, você queria qual? A nona que o senhor fez. Ah, tá. Qual foi a nona? Foi do crescimento, né? É. Oh. Pronto. Oh meu Deus, tão curtinho. Me parece que eu sofri Não é tanto pra isso? tentar fazer. Mas as questões são Tá, fáceis, obrigado. rapaz. Eu só boto questão fácil. Sim, tinham pedido a última e a quinta. Será que eu Tá, tenho a que última eu não fazer? vou fazer não porque ela é parecida com a nona, certo? Se você pensar um pouquinho, você é muito parecido com a nona. Só tem que mudar o quê? Você vai fazer o for para contar de quanto? De 1, que é uma casa, até menor ou igual que 64, que são 64 casas, né? 8 vezes 8 é 64. Sim, 64. Então. Quem foi que falou? Eu, professor, que eu tô com sono. É Laura, é? É. Sua vozinha tá tão assim, Laura. É o soninho, Talvez né? eu tô quase chorando aqui, professor. É, tá chorando. Não chore não, minha filha. Deixa disso. Que é isso, gente? Sim, aí pediram a última e que mais? Aí vai com 64, aí vai somando, ela vai somando a próxima casa. Somando a próxima casa, elevando ao quadrado, né? Que começa com 2 elevado a 1, depois 2 elevado a segunda, depois 2 elevado a terceira, depois 2 elevado a quarta, depois 2 elevado a quinta, depois 2 elevado a sexta, e assim por diante. Certo? Até dar 2 elevado a 64. É muito parecido com a nona aqui. E qual foi a outra questão? Pediram? Hein, gente? Eita, foi a quinta. Foi a quinta. Soma primos. Pronto, ó. A Se eu gente não me não engano, fez a foi questão de Caio. números primos para saber se é primo ou não? Fez ou não fez? Aí lá dentro Fez. daquele if, que verifica se ele é primo ou não. Ah, peraí. A gente não usa o flag para saber se é primo ou não, não é? Usa. Aí o que acontece? Eu lá dentro dele, em vez de dizer se é primo ou não, só vou fazer a soma. Se for primo, somo. Aí eu vou usar 2 for. Talvez seja bom fazer essa daí, né?
Faz, professor, faz. Deixa eu fazer essa, porque essa daqui tem 2 for, um dentro do outro. Aí talvez seja interessante fazer ela aqui. Deixa eu pegar aqui, qual é o nome dela? Soma primos. Tá aqui, ó. Soma primos. A questão diz assim, ó. Dá 2 números inteiros A e B, eu quero somar todos os números primos que estão entre A e B. Não é assim? Então tá aqui, ó. Eu vou declarar uma variável aqui para A, outra para B. Aí vou pedir para o usuário digitar tanto o valor de A quanto de B. Digite o valor de A. E a mesma coisa para B. Digite o valor de B. Então tá aqui. Então eu vou precisar primeiro de um for variando entre A e B. Então tá aqui, ó. Var i igual a A, enquanto meu i for menor ou igual que meu B, faça i mais mais. Certo? Aí agora eu vou precisar de um outro for para verificar se esse número i aí ele é primo ou não, certo? Então como é que eu faço? Vou criar uma nova variável aqui, um novo for, vou chamar de j, certa variável, j, começando de quanto? De 2. Enquanto meu j for menor que meu i, faça j mais mais. Aí eu faço o quê? Aí eu tento descobrir se ele é primo ou não, certo? Então o que é que eu faço? Se i módulo... Opa! Se i módulo j... Ei, professor, repete aí, por favor. Oi? A partir desse segundo for. Repete aí, por favor. Eu não entendi a partir do segundo for. Beleza. Deixa eu só botar um 0 aqui. Aí a gente continua. Ó. Qual é a minha ideia? A minha ideia é variar do A até o B. Até aí tudo bem, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer um outro for dentro dele, que é para descobrir se esse número i ele é primo ou não. Porque como é que eu faço para descobrir se o número é primo sim ou não? Ele só pode ser dividível por ele mesmo. Pronto, vamos fazer de outra maneira para simplificar melhor? Eu vou fazer de outra maneira para simplificar melhor, certo? Para ficar melhor. Eu quero descobrir se o cara um número qualquer n é primo ou não, certo? Como a gente já fez antes. Então tá aqui, ó. Tá aqui, o número n, descobrir se ele é primo ou não, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dividindo, entre 2 e até um número anterior a n, para descobrir se eu consigo dividir. Se eu consigo dividir, significa que o número não é primo, concorda comigo? Aí eu vou precisar de uma variável tipo flag para poder para sinalizar isso para mim. Então eu vou botar aqui primo igual a true. E vou tentar fazer aqui. Então tá aqui, ó. For var i igual a 2. Enquanto meu i for menor que meu n, varie i mais mais. Aí se o meu i... Desculpa, se o meu n módulo i for igual a 0. Aí o que é que eu faço? Eu dou um break, porque eu descobri que o número não é primo. E de primo eu mudo para false. Certo? Aí aqui fora eu digo, ó, se for primo, aqui, ó, é primo. Se não, não é primo. Ô, professor, perdão. Aquele i é igual a 2, por que mesmo? Qual? A variável i igual a 2. Porque eu vou tentar dividir a partir de 2. Porque se eu botar 1, o 1 divide o n. Qualquer número divide. Ah, sim. O 1 sempre divide, né? Saquei. Então, Tá, o primeiro beleza. número que eu tento dividir é 2.
O primeiro número primo é 2, que é o único número primo par. Certo? É ele que eu vou tentar dividir, começando a dividir esse n, certo? Vocês concordam comigo que esse aqui é o código para descobrir se o número é primo, n é primo sim ou não? Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda, né? Deixa eu botar aqui. Fiz apenas um for colocando um if para saber se é primo e o outro 2 if, contador 2 e 3. O senhor considera doideira? Rafael, tem que ver o código, Rafael. Só escrevendo assim fica meio complicado. Agora, se tiver correto, tudo bem. Ô, professor, esse break aí é por quê mesmo? É porque não faz mais sentido eu ficar dividindo outro número se uma vez que eu descobri que ele não é mais primo. Certo? Mas se quiser tirar, pode tirar também, não tem problema não. Ou tirar o break, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Só que fica menos eficiente. Mas é o seguinte, todo mundo concorda que isso aqui é o código para descobrir se é primo ou não, né? Então repara, a questão é para fazer a mesma coisa. Só que ele disse que é para descobrir os números primos entre A e B. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse código aqui, gente. Todo esse código daqui. E vou botar ele dentro de um for. Tá aqui, ó. Todo o código aqui. E vou botar dentro de um for. Que for é esse? O for entre A e B. Então tá aqui, ó. Var n igual a A, enquanto meu n for menor ou igual que meu b, n mais mais. De onde saiu esse B? Já vou ver agora. Ah, do prompt, né? O usuário vai digitar tanto o valor de A quanto o valor de B. Certo? Agora, tem um detalhe. Vamos para os detalhes, né? Se você consegue acompanhar. Se eu botar esse primo igual a true aqui, o que acontece? Ele toda vez que... Ele só vai funcionar para uma vez só. Só vai funcionar para uma vez só. Então, eu tenho que tirar esse primo daqui e colocar ele aqui, ó. Deu para entender? Só quero dizer uma coisa. Eu começo dizendo que ele é primo, aí eu vou tentar verificar. Só aí, da próxima vez que ele não for, aí no próximo número é o mesmo esquema. E mesmo esquema, e assim por diante. Alguém levantou a mão aí? Tinha sido eu, professor. Tá. Só para pedir socorro mesmo. Tá. Aí se for primo, o que é que eu faço? Vou fazer a soma, né? Então eu vou criar uma outra variável aqui chamada soma. Vou botar ela com valor 0. E fazer o mesmo esquema. Ó. Se é primo, eu somo. Soma mais n. E se não for primo, eu faço o quê? Não faço nada. Eu só quero a soma dos primos. Deu para entender aí sim ou não? Falta só o quê? O documento.write, né? Document.write soma mais soma. E aí, tranquilo? Dúvidas? Ô, professor, aquilo que o senhor tinha falado sobre escopo, Sim. tipo, era recomendado nesse segundo for, por exemplo, que ele declarou o i, declarar ele com let, já que ele vai estar só nesse laço. Pode ser também, viu? É porque eu não quero entrar em detalhes sobre let, const, tal. Bota vai e pronto. Não complique. Eu sou do menos é mais. O máximo que eu puder reduzir, eu faço. E aí, gente, dúvidas? Essa questão foi fácil ou foi difícil? Agora tá facílimo, né? Mas na hora de fazer não foi não. Foi difícil, Rafael? Foi nada. Eu não entendi ela não, professor. Eu fiquei viajando muito nela, muito mesmo. Estão pedindo para executar. Vamos executar? Digita o valor de A, sei lá. Eu vou digitar 2. Vou botar curtinho, certo? 2 e
5. Eu quero saber todos os primos entre 2 e 5. O 2, o 3 e o 5. Então vai dar 10, certo? Soma 10. Aqui, ó. Tranquilo aí, gente? Dúvidas? Sempre testem o programa de vocês. Não esqueçam de fazer isso. Agora você não precisa botar valores grandes, não. Faz como eu fiz. Não é dois valores, não é intervalo entre A e B. Aí você conta, poxa, vou pegar 3 números primos. O 2, entre 2 e 5. Entre 2 e 5 tem 3 números primos, que é o 2, o 3 e o 5. Então eu vou somar esses 3 caras aí que tem que dar 10. Então deixa eu executar meu programa aqui para ver se dá 10. Você começa a acompanhar linha a linha a execução do seu programa e ver se dá 10. Se deu 10, seu programa está ok. Certo? Dúvidas? Não? Então por hoje só, pessoal. Eu não consegui fazer por flag, porque estava colocando fora do laço. Só com if mesmo usando ou. Rapaz, Rafael, eu tenho que ver o que foi que você fez, cara. Você é danado por fazer uns códigos meio estranhos. Aí eu tenho que ver. Certo? Então por hoje só, pessoal. Deixa eu fazer a chamada rapidinho.